Tá gravando, é só botar ela lá assim. Tá bom. Abre aqui, ó. Sempre a boca na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje para cá. Pai amado, Pai querido, louvado, agradecido ao Senhor. Deus, não temos outra motivação, Senhor, a não ser adorar a Ti nessa noite, porque creio, o Senhor tem grandes coisas ainda, Deus, para nos apresentar. Eu sei também que Tu está usando Teu Filho, Teu servo nessa noite, Senhor, para trazer algo precioso dos altos céus. Ele que pediu, ele. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor tome Tuas mãos nessa hora. Meu Senhor, tudo aquilo que tens guardado, reservado para a Sua igreja, Senhor, assim que possa, Deus, estar liberando para a glória do Teu santo e poderoso nome. Nós agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com Teu Filho nessa noite e oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Feliz por estar aqui, agradecer primeiramente a Jesus Cristo por ter chegado bem, e agradecer ao meu melhor amigo, o Espírito Santo, por tocar no coração do pastor Josué, para poder trazer a mensagem, uma igreja tão rica e tão próspera de conhecimento. Eu sou assembleano, mas eu confesso que o povo da Batista é um povo conhecedor das Escrituras, é um povo que se debruça para meditar a mesma, ok? Quero agradecer ao pastor Josué, que coisa linda, tá? Meus parabéns ao ministério, às irmãs, aos adolescentes que já fizeram a coreografia, que coisa linda. Jesus Cristo está dentro da casa. Pega a sua Bíblia, livro de Levítico, glória a Deus. Eu vou tentar me manter no tema, mas quem conduz a liturgia do culto é o Espírito Santo. Glória a Deus. Levítico capítulo 6. Aleluia. Eu quero dizer que Deus está no controle de tudo. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No 3, toda a igreja junto, ok? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Poder fechar a Bíblia ou manter a mesma aberta. Para parafrasear esse capítulo, esse versículo, eu traria Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu tenho para cada um de nós na noite de hoje, além do tema que é de homens resilientes, Provérbios 26, 20, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Romanos capítulo 12, versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Está se falando de zelo, de responsabilidade, de cuidado, de deveres a serem cumpridos. Mas preste atenção comigo, porque eu vou abrir aqui um parênteses antes de adentrarmos na mensagem. Deus está no controle. Deus está no controle de toda a situação, da tua família, da tua casa, do seu trabalho, da natureza. Sabia disso? O tamanho da terra e a sua gravidade correspondente sustém uma camada fina de nitrogênio e oxigênio que se estende em sua maioria até uns 80 quilômetros acima da superfície da Terra. Se a Terra fosse menor, sua atmosfera conteria hidrogênios livres, como em Júpiter. Se fosse maior, seria impossível, como ocorre no planeta Mercúrio. A Terra é o único planeta conhecido com a mistura na medida exata de gases para sustentar
da vidas humanas, animal e vegetal. Ela fica a uma distância ideal do Sol, a fim de evitar o frio extremo e o calor extremo. Se a Terra fosse um pouco mais distante do Sol, nós todos congelaríamos. Um pouco mais perto e nós nos queimaríamos. Até mesmo uma variação fracionária da posição da Terra em direção ao Sol tornaria a vida impossível no planeta. A Terra mantém sua distância perfeita do Sol, enquanto gira em torno dele numa velocidade de aproximadamente 1.286 km/h. A Terra mantém, a Lua mantém sua distância perfeita em relação ao Sol, para que não inundem os nossos oceanos macios. Outra substância comum é a água. A água, felizmente, se expande e se torna menos densa. Quando congelada na forma de gelo, a água flutua sobre a fonte de rio, lagos e mares. Se a água, quando seu estado sólido se tornasse mais densa e afundasse, muitos rios, lagos e mares jamais se descongelariam, o que tornaria grande parte da Terra glacial e inabitável. Pastor Ronaldo, quem colocou o Sol em distância perfeita da Terra? Foi o homem? Não, porque se ele se aproximasse, ele seria consumido a fogo. Foi a camada de água? Não, porque ela subsiste dentro do Sol. Então está comprovado que existe um Deus soberano que rege toda a Terra. E o que eu tenho para você na noite de hoje é que Deus está no controle. Deus não perde o controle da situação. Esse texto de Levítico 6, começando no cabeçalho, versículo 8, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Deus transmite a orientação para Moisés, para que Moisés pudesse repassar a orientação para Arão e seus filhos, para que assim os mesmos pudessem seguir todo o protocolo da liturgia do culto. O que é fogo? Fogo representa a presença de Deus. Preste atenção comigo. Deus é tão enfático, é tão cartesiano na maneira de dar orientação para os seus, que eu, meditando as Escrituras nesse capítulo, eu vi que Deus deu orientação para Moisés em relação à veste sacerdotal, deu orientação para Moisés, fala para Arão e para seus filhos, depois que todo o sacrifício for queimado, pegar cinza, e além disso, além de pegar cinza para poder levar para fora do arraial, teria que colocar outra veste para poder levar a cinza. E isso, pastor Josué, chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque está lá no versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E chegando aqui, deu para perceber que o fogo de Deus está dentro desta casa, que a manifestação de Deus está dentro desta casa. Eu costumo dizer que tem ambientes que eu vou para poder pregar, que é uma luta muito grande, é uma batalha. O altar está com cinza, mas esse altar aqui não, esse altar tem fogo, tem a presença de Deus, e eu tenho certeza que Jesus Cristo, na noite de hoje, tem algo especial para você e para mim. Então Deus dá ordem para Moisés, orientação para Moisés repassar. Mas o que me chama a atenção, todos sabemos, leitor bíblico, né, que o altar era feito de madeira de acácia, não é verdade? Que tinha aproximadamente 2,30 metros de comprimento por 1,5 metros de altura. Era onde até mesmo as pessoas levavam o sacrifício até o sacerdote. O sacerdote pegava o sacrifício, preparava todo ele e depois levava para o altar para o mesmo ser queimado. Depois do mesmo ser queimado, ter todo aquele processo, no outro dia pela manhã, o sacerdote teriam que ir lá novamente, remover toda a cinza que estava no altar, para poder levar para um lugar limpo do lado de fora. E isso chamou muito a minha atenção. Por quê? Um sacerdote tem uma responsabilidade muito grande. Um pastor de uma igreja tem uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer para o meu pastor presidente: eu não quero ser pastor de igreja, porque pastor de igreja é uma responsabilidade muito
você vir numa igreja, pregar a palavra, ir embora, de vez em quando você inventar uma escola bíblica dominical, tranquilo, mas pastorear, apacentar, conversar, aconselhar, visitar, tratar, cuidar, requer uma responsabilidade maior. E eu estou correndo, e eu vendo esse texto e esse contexto, pastor Josué, deu para mim poder perceber que os sacerdotes tinham a responsabilidade de todos os dias não deixar o fogo apagar, mas manter o fogo no altar. Então agora eu entendo que enquanto a multidão e o povo estava dormindo, o sacerdote acordava pela manhãzinha, meus pastores, e ia lá novamente até o altar para poder remover a cinza, cortar lenha e jogar lenha no fogo para o fogo se propagar. Ainda bem que aqui vocês têm um pastor, um sacerdote que cuida, que trata, que dá amor, que tem carinho. Ainda vou mais além. Ainda bem que aqui vocês têm pastores, homens capacitados juntamente com o pastor Josué para poder ajudar nesta obra árdua. Porque não é fácil. Ficar à frente de uma obra não é fácil. Às vezes o liderado tem alguns questionamentos consigo mesmo e até mesmo com Deus, porque não entende algumas coisas que acontecem. Só que a responsabilidade do líder é muito maior, a preocupação do líder é muito maior. Um líder às vezes também vai errar, às vezes ele pode cometer algum erro em algum detalhe, e o liderado tem que entender, tem que abraçar, tem que cobrir o líder de oração, tem que cobrir o líder de jejum, tem que buscar pagar um preço pela liderança, porque não é somente a liderança que paga o preço pelo liderado, os liderados também têm que pagar o preço. Está vendo aqui no texto? Que pela manhãzinha o sacerdote ia até o altar, e quando chegava no altar, que toda aquela lenha da noite anterior já estava quase sendo gasta, os sacerdotes cortavam 12 toras de maneira organizada, pegava as 12 toras, pastor Josué, e lançava novamente. Só que antes do mesmo lançar as 12 toras ali de uma maneira organizada, ele removia a cinza, pegava toda aquela cinza, porque o altar com a cinza ia impedir que o fogo se propagasse. Como o sacerdote já era alguém adestrado, já era alguém que tinha experiência, vocês sabiam que não poderia ser qualquer pessoa que poderia ir até o altar para poder lançar lenha e assoprar a brasa da lenha, porque além do sacerdote cortar a lenha de uma maneira organizada, além do sacerdote se sacrificar mais, acordar pela manhã, e além da responsabilidade do sacerdote remover a cinza, ele tinha que assoprar a brasa na lenha. E não é fácil. A vida ministerial é um combate. Existem missões que você vai ser enviado, mas existe uma missão que é local. E missões se faz com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora a sintonia e com a mão de quem abençoa a provisão. Então a missão local não é uma missão que eu faço, não era nada disso que eu ia pregar. Por isso que eu estou falando que é um Espírito que nos conduz para poder ministrarmos a palavra. Mas o que eu tenho para cada um de nós na noite de hoje: não desista, não pare. Sabe por quê? Altar também representa a nossa vida. Altar também representa algumas áreas de nossa vida. E todo altar humano merece reparos em algumas áreas de sua vida. Às vezes nós somos excelentes em uma área, mas na outra área a gente tem alguma deficiência. Às vezes a gente é eficaz em uma área, às vezes na outra área a gente vai ter que entrar na fase do aperfeiçoamento para se tornar eficiente na outra área. E por que Deus levantou pastor Josué e ministério? Porque pastor Josué e ministério são homens capacitados que receberam uma unção da parte de Deus para poder tratar, para poder cuidar, para poder aconselhar. E o que eu tenho na noite de hoje, se vocês ouvirem o conselho do pastor Josué, o conselho dos pastores, seguir a diretriz, eu tenho certeza que no teu altar vai ter fogo, na tua casa vai ter vitória, vai ter conquista, vai ter realização.
acontece algum acidente de percurso. E quais são os acidentes de percurso? Às vezes, meu Deus, o liderado está se formando numa faculdade. Às vezes o liderado tem até uma eloquência a mais, mas não tem a experiência que o pastor tem, não tem a visão que o pastor tem, não tem a maturidade que o pastor tem. Então Deus une o útil ao agradável para poder ter crescimento. Igreja que tem pastor será liderado, instruído, protegido, provido e promovido. Ai meu Deus, ainda que você esteja estudando, esteja se formando, seja humilde, ouça a voz do teu pastor, da tua liderança no ministério, que eu tenho certeza que você vai chegar longe. Então estamos diante de um texto muito rico. E eu vejo uma liderança dando orientação para outra liderança. Porque Moisés era líder, recebeu orientação do líder supremo e transmitiu orientação para Arão, que também era líder, mas que tinha alguém acima dele, que era Moisés. Moisés estava na hierarquia eclesiástica acima de Arão e seus filhos, e Deus estava acima de Moisés e acima de todos na hierarquia. Então Deus está transmitindo a orientação para Moisés repassar. E isso me chama muita atenção, porque se não tem fogo no altar, não tem presença de Deus. Se não tem fogo no altar, não tem manifestação de Deus. Sabe por quê? Que eu amo a Igreja Batista? Não é porque eu estou aqui não. Eu sempre conversei com um amigo meu, pastor Daniel, assembleano. Ele é formado, estudioso, ele sempre conversava. Ele falava, pastor, não, o povo da Batista pode até ter seus problemas, mas é o povo que menos tem escândalo, mas é o povo que está sempre mais unido, é o povo que não pula muito, que não rola muito, mas tem amor, mas tem simplicidade, tem discernimento de espírito. O que eu tenho para cada um de nós na noite de hoje: continue na tua simplicidade, da maneira que Deus te chamou para você ser, porque é na tua simplicidade que vai ter o fogo no altar na tua vida, é na tua simplicidade que você vai morar no céu, é na tua simplicidade que você vai obter resposta, é na tua simplicidade que você vai alcançar o alvo, é na tua simplicidade que você vai ter conquista, é na tua simplicidade que você vai conseguir alcançar a história de vida que Deus está escrevendo para mim e para você. Continua na tua simplicidade, é na tua simplicidade que você vai morar no céu. E eu destaquei um homem para poder tratar, porque ano resiliente está se falando de condição para poder atingir algo. Aí eu escolhi o apóstolo Paulo, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E qual é a maior promessa nas Escrituras? É a salvação. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo está se falando de salvação, está se falando do maior prêmio, da maior conquista. E esse maior prêmio, meu Deus, em uma competição olímpica só tem 3 medalhas: o ouro, a prata e o bronze. Mas no Evangelho de Jesus Cristo não tem ouro, não tem prata, não tem bronze. É devagarinho que você vai caminhando para o céu, é devagarinho que você vai ser conduzida. Ainda que você esteja engatinhando, não importa, você não precisa chegar primeiro, você só precisa chegar. Você vai chegar. Por que você vai chegar? Porque o fogo do altar está na tua vida, na minha vida. Meu Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, pelo que sofro trabalho e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está dessa. Paulo, aí em Filipenses, capítulo 3, toda essa carta, Paulo se encontra preso em Roma. Em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, segundo Eusébio de Cesareia, Paulo também está preso. Mas olha o que Paulo está falando. Pelo que, através do Evangelho de Cristo, eu encontrei prisões, fui tratado como malfeitor, mas nem assim eu deixo de falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que eu aprendo? Que o crente que se prepara, que o crente que vive a condição, que o crente que busca revestimento, independente de você estar na luta, independente de você estar na prova, independente da circunstância tentar te mostrar algo contrário, a tua certeza está em Cristo e você está pregando a palavra de Deus.
destacar não. E como eu disse, que a mensagem que manda é o Espírito Santo, eu vou ter que te apresentar uma pessoa que tu já conhece, mas a gente vai falar um pouco sobre o sofrimento de um homem que mais sofreu quando exerceu o seu cargo ministerial na face da terra. Esse homem não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Jeremias, não é Isaías, não é Moisés que conduziu mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto, pagou um preço muito grande, não. O nome desse homem chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem sofreu muito, levou 30 anos no silêncio, para depois dar início ao seu ministério. 3 anos e meio de ministério profético da pessoa de Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo passava, ele fazia o cego enxergar por um propósito. Aonde Jesus Cristo passava, ele fazia o surdo ouvir pelo propósito. Aonde Jesus Cristo passava, ele ressuscitava o morto pelo propósito. Aonde Jesus Cristo adentrava, ele ensinava por um propósito. E de tanto Jesus Cristo externar conhecimento, de tanto Jesus Cristo discipular, de tanto Jesus Cristo fazer milagre, incomodou na época os religiosos que começaram a se levantar contra o ministério verdadeiro. Era um ministério falso, que falava de milagre, mas não vê milagre. Mas quando viu o ministério verdadeiro, que era o de Jesus, falando de milagre, fazendo milagre, eles se levantaram contra a pessoa de Jesus. Os escribas e fariseus falavam sobre santidade, mas não viviam santidade. Jesus Cristo falava de santidade e ele era a própria santidade. Os escribas e fariseus falavam sobre vida, mas não tinha vida para ninguém. Jesus Cristo era a própria vida encarnada no meio da humanidade. Os escribas e fariseus falavam das coisas certas, mas o Jesus Cristo era a própria pessoa certa no meio da humanidade. Os escribas e fariseus falavam de união, mas só desunia. Jesus Cristo era a própria união no meio da humanidade. E quando Jesus Cristo começou a ressuscitar morto, dar vista para o céu, curar uma mulher que estava encurvada, 18 anos, quando Jesus Cristo começou a contrariar a mentira deles, isso incomodou o sistema. E o sistema arrumou uma maneira para poder tentar parar o ministério de Jesus Cristo. Mas está para ser o homem que vai parar o ministério daquele que vive e reina para todo sempre. E está aqui no nosso meio. Ah, meu Deus! De maneira que o Sinédrio, os homens da época, se reuniram, pastor, para poder tentar acabar com o ministério de Jesus, tentar minar, tentar parar. Por que a gente tem que viver a condição de ter uma fé constante de oração, de meditação da palavra? Porque o sistema do século XXI vai tentar te minar, vai tentar te parar, vai tentar te localizar. Mas se você estiver pautada na palavra, se você estiver jejuando, se você estiver vindo para o culto, a unção que está na tua vida, um fervor espiritual, vai te manter de pé até você chegar no objetivo. Fizeram uma reunião e levaram Jesus nesse sistema religioso. E quando ele chega diante de Caifás o examina, faz uma série de perguntas para ele. Ele não responde nada. Pega esse homem, pastor Josué, chamado Jesus Cristo, que está aqui hoje no meio de cada um de nós. Caifás arremete ele para Herodes. E quando ele chega até Herodes também estava doido para ver Jesus, ao ponto que teve até um reconciliamento com a prisão de Jesus entre Caifás e Herodes na época. E quando Jesus Cristo está diante de Herodes, ele também não fala nada, ele fica calado. Sabe por causa de que Jesus Cristo fica calado? Não fala nada, porque Jesus Cristo tinha um alvo, e o alvo de Jesus Cristo é a salvação da humanidade, é a salvação da igreja. E depois de todo esse percurso que Jesus Cristo passou, eles sentenciaram Jesus. Mas o que me chama a atenção, pastores, que mesmo não tendo prova, eles sentenciaram Jesus a ter uma morte, e uma morte de crucificação. E isso dói a minha alma, dói o meu espírito, quando eu vejo pessoas pensando em parar, pensando em desistir, quando eu vejo pessoas falando que o fardo está pesado, quando eu vejo pessoas
condição para você passar por essa prova e alcançar o objetivo que você tem que alcançar. Eu vou te apresentar alguém que sofre mais do que você, que sofreu mais do que você, que sofreu mais do que eu, que sentiu mais dores e tem mais. Ele não cometeu pecado nenhum, e tem mais, ele nunca falou mentira alguma, e tem mais, os seus lábios eram puros, os nossos lábios se tornaram puros depois que o Espírito Santo passou a habitar. O de Jesus Cristo não, os lábios dele eram puros, a fala dele era pura, tudo que Jesus Cristo falava, ele cumpria. E mandaram Jesus Cristo, deram uma sentença para ele, pastor Josué, de morte. Experimentar a morte, porque na verdade Jesus Cristo não morre. Só que tinha um homem que era homicida, chamado Barrabás, que estava preso. A multidão insistiu muito para que Jesus Cristo pudesse morrer ou experimentar a morte com a crucificação. E isso chama minha atenção, pastor Josué. O interessante, que era o costume da época, pegar Jesus Cristo e Barrabás. Pegaram Jesus Cristo e Barrabás, levaram perante o sinédrio, perante a multidão, os religiosos da época, as lideranças da época, que estavam possuídas de inveja, de ciúme, com raiva, com ódio da pessoa de Jesus. Os sacerdotes da época levantaram a voz e falaram: crucifica-o, 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 ao ponto que a liderança queria libertar Jesus, mas não teve como libertar Jesus, porque já era projeto de Deus Jesus Cristo pagar um preço, carregar a cruz até o Calvário. Mas de acordo com os estudos, diz os estudos que a cruz que Jesus Cristo carregou não era dele, a cruz era de Barrabás. A cruz que Jesus Cristo carregou não era uma cruz preparada para ele, a cruz estava preparada para Barrabás. Era Barrabás que iria ser sentenciado à morte, mas a religiosidade da época escolheu que Jesus Cristo fosse crucificado, até mesmo para se cumprir um propósito. O Pai permitiu, mas você agora vai junto comigo lá para aquele ambiente, lá para o caminho do Gólgota. Pensa comigo, uma cruz que é o dobro do peso, uma cruz que é maior, um fardo pesado. Além de Jesus Cristo conduzir a cruz, Jesus Cristo conduziu a cruz apanhando, sendo chicoteado, sabe? E o chicote, com aqueles vergões, sabe, de osso, quando batia nas costas de Jesus Cristo, arrancava carne e saía sangue, de maneira que Jesus Cristo conduziu a cruz 600 metros até chegar ao Gólgota. Ele está caminhando, carregando uma cruz mais pesada, que não é dele, sabe? Mas ele está tomando chicotada, e o chicote pegava nas costas daquele vergão, aqueles ossos, pegava nas costas de Jesus, vapo, saía pedaço de sangue e escorria, vapo. Penso eu que Jesus Cristo indo no caminho do Gólgota, tomando a chicotada, saindo um pedaço de carne, saindo sangue. Eu vou salvar o Ronaldo, eu vou salvar a igreja, eu vou salvar o povo, eu vou sentir a dor, mas eu não posso parar. Eu vou salvar a igreja, eu tenho que parar essa igreja. Jesus Cristo conduzindo a cruz, saindo sangue, sentindo dor, mas ele não desistiu, porque ele era um homem 100% espiritual. Ele entendeu o propósito, ele sabia que para poder atingir o propósito, ele tinha que passar pela condição e pelo processo. Toda pessoa que almeja alcançar um propósito, prepara os seus lombos para a condição e para o processo. Mas crente que encara a condição e o processo, se prepara que no final vai ter conquista. Eu não sei qual é o processo que você está passando. De repente está até doendo. De repente você não está conseguindo viver essa condição, mas se Jesus Cristo permitiu você entrar nesse processo, Ele vai caminhar contigo nesse processo até você chegar no propósito. Jesus Cristo não vai te deixar sozinho, homem. Jesus Cristo não vai
chamada isopo, espargia no sangue do cordeiro a multidão que tivesse naquele meio ali e recebesse uma gotinha quando aquela planta chamada isopo era chacoalhada. Quem pegasse uma gotinha daquele sangue saia dali como um marco antigo. A pessoa saia dali feliz, a pessoa saia dali regozijante, feliz, alegre. Os estudos dizem que Cirineu chegou um pouco atrasado para essa liturgia, para esse ritual, e ele chegando atrasado, ele não conseguiu pegar essa gotinha. Não pegando ele essa gotinha do ritual, Cirineu está voltando para casa frustrado. Cirineu está voltando para casa triste. Cirineu está voltando para casa com uma sensação de missão incompleta, porque foi para receber uma gotinha, não recebeu nada, mas mal sabia ele que Jesus Cristo tinha preparado o encontro com ele. Jesus Cristo está vindo na via dolorosa, conduzindo aquela cruz 600 metros, apanhando, sentindo dor, sofrendo, saindo um pedaço de carne, escorrendo sangue. Cirineu está vindo na contramão. Quando Jesus Cristo chega próximo de Cirineu, Jesus Cristo cai e a cruz também cai próximo de Cirineu. E a Bíblia vai nos dizer que constrangeram Cirineu a levar a cruz. O interessante parece que eu estou vendo, pastor Josué, Cirineu se abaixando para poder pegar aquela cruz. Um negão alto, forte, com estrutura, estava frustrado, estava sem esperança. Ele pega aquela cruz lameada de sangue. Penso eu que ele bota nas costas daquela cruz. Ele pega Jesus pelo braço para poder, penso eu, ele pega Jesus pelo braço, conduz a cruz. Agora ele está indo do lado de Jesus Cristo, aquele que foi para buscar uma gotinha, jarro de sangue, está batendo nele. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Cirineu foi para buscar uma gotinha, mas Jesus Cristo tinha para ele com fartura. Mulher, homem, você não vai sair dessa situação frustrada e frustrado. Tem a abundância da parte de Deus preparada para você. Vou ver agora a cena. Cirineu conduzindo a cruz, Jesus com ele, jarro de sangue. Você não vai voltar frustrada. Você não vai voltar frustrado, porque o sangue de Jesus Cristo está sendo derramado aqui hoje na tua vida. O sangue de Jesus Cristo vai purificar a tua família. O sangue de Jesus Cristo vai resgatar essa pessoa afastada. O sangue de Jesus Cristo vai resolver os problemas lá dentro da tua casa. Agora, Cirineu, pastor Josué, está conduzindo a cruz. E quando chega no Gólgota, pastores, o interessante é que me chama a atenção, o evangelho é muito lindo, gente. Jesus Cristo está pendurado na cruz central. Preste atenção comigo. Quem errou contra Jesus? Foi Jesus que errou contra a multidão ou a multidão errou contra Jesus? A multidão errou contra Jesus. Quem estava errado? Jesus ou os sacerdotes? Ou os religiosos? Os sacerdotes e os religiosos. Olha a fala de Jesus. Esse homem tinha muito bom. Esse homem tinha um fervor espiritual. Esse homem era santo, era puro. Jesus Cristo na cruz, pendurado. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Para ter salvação, tem que ter perdão. Para ter salvação, tem que ter perdão verdadeiro. Perdão se pede na terra e o perdão é concedido do céu para a terra. Perdão se pede na terra, mas o milagre vem do céu para a terra. É da parte de cima que vai vir a tua resposta. É do céu que vai vir a tua. E o véu do tempo rasgou de alto a baixo. Então, se Jesus pede perdão e logo em seguida ele, Pai, em tua mão entrega o meu espírito, aí o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. É muito lindo, irmão. Cada dia que eu leio a Bíblia eu aprendo um pouco mais. É um pouco pesado que eu vou falar. De repente alguém até te ofendeu.
você que tem que pedir perdão para essa pessoa. Porque na proporção que você certo ou certo, liberar o perdão, essa pessoa vai entender que está errada e também vai te pedir o perdão. Libera o perdão, porque Jesus Cristo quer salvar a tua casa. Libera o perdão, porque Jesus Cristo quer salvar a tua família. Libera o perdão, porque Jesus Cristo quer salvar alguém que está te atacando e está te perseguindo. Uma certa ocasião, eu pregava muito num determinado lugar, só fala que eu estou vivo. Eu fui pregar pela primeira vez corrigido. Chegando lá, o pastor Vicente caiu na graça. Foi toda terça-feira para pregar aqui, falei, amém. Eu vejo aqui. Só que na época, um pastor se levantou, endureceu a serviço, ficou chateado. Aqui eu não vejo isso não, aqui eu vejo o amor de Deus no olhar dos pastores, dos obreiros do povo de Deus. Mas esse pastor lá ficou meio chateado. Falei, amém. Eu fui passando tempo indo para lá para pregar. Eu percebi com facilidade que o pastor José, estava chateado, porque eu estava indo pregar lá sempre. Aí o pai me revelou algo da parte dele, mas me revelou na íntegra. Está vendo ele, meu filho? Ele está fazendo isso. Eu falei, meu Deus, eu não vou entregar. O senhor sabe que eu tenho muito temor e tremor, tenho medo de errar. Ele está fazendo isso, e o tempo vai comprovar. Só que de tanto eu estar ali, meu pastor, sabe o que eu fiz? Eu fui na direção dele e falei, amigo, eu quero te pedir perdão. E quando eu falei para ele que eu queria pedir perdão a ele, ele falou, mas tu quer me pedir perdão em relação ao que eu falei? Não sei. Eu só sei que eu sinto que eu tenho que te pedir perdão e falar para você que eu te amo, que tu é uma pessoa muito importante, que tu é importante para a obra. Na hora que eu liberei o perdão para ele, mesmo estando certo, sem ter nada com ele, o olhar dele começou a cair lágrima e ele falou, pastor Ronaldo, me perdoa, eu estava chateado porque tu veio pregar aqui, eu que preciso te pedir perdão. Peça perdão. Não é sinal de desaprovação da parte de Deus, não. Isso é evangelho, é a gente que tem que pedir perdão. Vocês se lembram de Estevão? Estevão estava prestes a ser apedrejado. Enquanto está todo mundo pegando pedra para poder matar Estevão, a Bíblia vai dizer que Estevão está com os olhos fitos no céu, os seus olhos, o seu rosto parece o rosto de um anjo. E o que Estevão fala? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles fazem. Enquanto a multidão pegou pedra para poder matar Estevão está vendo o céu aberto e o Filho do Homem assentado do lado de Deus. Enquanto alguém está tentando pegar a pedra para te matar, para acabar com você, os teus olhos estão fitos no céu. Sabe por quê? Porque você tem vida consagrada, tem vida com Deus. Para ter fogo no altar, tem que liberar perdão. Para ter fogo no altar, tem que descer o mal para o bem. Para ter fogo no altar, tem que ser prudente. Para ter fogo no altar, tem que ter vida com Deus. Para ter fogo no altar, tem que viver a palavra. Para ter fogo no altar, tem que viver uma vida de santidade. Sabe o que é? O Sinério se reuniu para poder matar o camarada, para acabar com ele, e mesmo assim, ele estando certo, defendendo a causa certa, ele pediu perdão para um povo que está com pedra pronto para poder matar ele. Vocês se lembram de Moisés? Que a multidão queria apedrejar Moisés? Moisés não foi reclamar com A, com B e com C. Quando tentaram pegar para matar Moisés, Moisés se vira e vai orar a Deus. Ele vai apresentar a causa para Deus. E quando Moisés apresenta a causa para Deus, Deus entra com providência e se manifesta no meio do ambiente. Sabe o que eu aprendo? Que o fogo não está atrelado somente ao pula-pula, roda-roda. Isso é movimento. Mas quando uma pessoa perdoa, o fogo de Deus vem do alto e queima todo tipo de pecado. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a condição para prosseguir para o alvo? Tem como pegar um carro aqui, meu carro sai ali, ele está com 3 pau de gás, e está com 2 pau de álcool. Tem como pegar o meu carro e chegar em São Paulo? No meio do caminho, eu vou ter que parar para poder abastecer. No meio do caminho, eu vou ter que parar em um posto e falar, enche. Por que eu tenho que encher?
atingir o alvo. E qual é o alvo? Enquanto estamos aqui, a manutenção é processo para poder atingir o alvo. Qual é o alvo? A salvação. A maior promessa bíblica é a salvação. Estão pregando por aí afora sobre dinheiro, carro e casa e sedão. Quem trabalha tem olhar saúde, tem olhar sabedoria para aprender a administrar, mas no século 21 só querem pregar casa, carro e dinheiro. Mas profeta de verdade prega caráter, prega arrependimento, prega uma vida santa, porque quem tem vida santa, quem tem uma vida consagrada, se prepare, quando a trombeta soar, você será arrebatado. Porque tem muitos que estão vendo a condição inversa, só está visualizando as coisas na horizontal ao invés de ver as coisas na vertical. Sabia disso? Marcos capítulo 2, vocês se lembram de Marcos capítulo 2? Jesus Cristo está ali na casa, pastor. A multidão invade a casa, fica cheio, ele está pregando. Vem 4 homens trazendo um paralítico. E quando ele chega na porta, quem está e chegou primeiro, pensa eu, aqui não vai estar. Cheguei primeiro, já estou aqui no tempão. Se ele quisesse ver Jesus, ele vinha primeiro. Aqui eu não vou sair, não. Estou na porta, antecipei. Cheguei aqui, não abriu o caminho para esses 4 paternos conduzir Jesus, conduzir o paralítico até Jesus. Mas quem quer ajudar, não olha na horizontal, olha na vertical. Horizontal olha na terra, vertical olha no céu. Mas ele fica, agora ele sobe a escadaria e eles vão no terra. Está os 4 prontos para poder ajudar. Eu estou ouvindo a voz dele aqui. Eu estou ouvindo a voz dele aqui. Eu estou ouvindo a voz dele. Ele desencaixa o reboco do telhado e baixa o leito até Jesus. Aí Jesus agora para o culto. Quem chegou primeiro, quem estava lá para poder ouvir e receber, perceberam que aconteceu algo diferente no culto. Porque Jesus Cristo só se manifesta de uma maneira diferenciada quando alguém também faz algo diferente no culto. Jesus Cristo fala, filho, perdoados são os teus pecados. Tem os escribas e fariseus. Os escribas eram as pessoas que estudavam na época, que tinham a habilidade de escrever textos, trabalhavam para o Império Romano, eles relatavam tudo o que acontecia no mínimo detalhe. Isso pode perdoar o pecado. Jesus é onisciente, conhecendo os pensamentos. O que Jesus fala? O que é razoável em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer para esse paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. Sabe o que Jesus estava falando? Primeiro, eu tenho que ter a condição para depois dar para ele aquilo que ele precisa. Porque primeiro ele precisava receber o perdão, para depois receber o levanta e anda. E quando as pessoas precisam, às vezes, receber primeiro o perdão, para depois receber o levanta e anda. O levanta e anda não vem primeiro do perdão. O perdão vem primeiro do que o levanta e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, levanta-te, pega o teu leito e anda. Agora presta atenção comigo. Quando esse homem paralítico entrou, ele entrou pelo telhado. Impediu ele de entrar pelas portas. Ele entrou pelo telhado, numa máquina. Paralítico. Mas na hora dele sair. Mas na hora dele sair. Ele saiu carregado. Ele saiu carregando. Penso eu que a liturgia do mundo parou. Uau! Foi esse homem que eu impedi de entrar pela porta. Uau! Alguém vai ter que abrir passagem para você passar. Essa porta vai se abrir para você passar. Se você tentar fazer alguma coisa e alguém te impedir, tu vai fazer diferente e vai surpreender aquele que não faz. Deus vai te colocar por cima. Por que Deus vai te colocar por cima? Porque você está respeitando a condição, está tendo uma vida santa, está tendo uma vida fervorosa. Você não está reclamando para poder pagar o preço, ajudar o pastor na obra. Você chega cedo no culto. Quando você chega, você prepara o ambiente. Você já vai orar. Você tem uma vida fervorosa. Você é um homem fervoroso. Você é
para o homem ficasse olhando para a dificuldade, não iria conseguir ajudar quem eles queriam ajudar. Quem quer ajudar não olha para a dificuldade que está aparente, busca uma maneira para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Deus vai te dar estratégia para você ajudar essa pessoa que está precisando. Porque crente que tem uma vida fervorosa, cheia do Espírito Santo, recebe a estratégia da parte de Deus só para poder salvar toda a tua família. Ei, homem, ei, mulher, Jesus Cristo vai te dar estratégia para salvar a tua família. Porque no mundo que vivemos temos que ter estratégia para poder salvar a nossa família. Porque o mundo é cheio de armadilha, cheio de obstáculo. Mas crente que tem uma vida fervorosa está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo dá a orientação certa. Crente que tem fogo acende quem está apagado. Crente que tem fogo traz vida para quem está morto. Crente que tem fogo levanta quem está caído. Crente que tem fogo traz avivamento para quem está morto espiritual. Crente que tem fogo abre os olhos de pessoas que não estão enxergando. Crente que tem fogo recebe uma fala erudita para lançar o ouvido de quem precisa ouvir. Jesus Cristo vai te dar uma fala erudita. Tem fogo de Deus aí? Tem fogo de Deus aí? Tem a unção de Deus aí? Esse fogo, essa unção de Deus que está na tua vida vai levantar essa pessoa morta, vai trazer de volta essa pessoa que está afastada, vai dar vida para o que está morto. Sabe por quê? Você é o sacerdote da tua casa. A situação foi invertida. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem o fogo de Deus na tua vida. Você é o sacerdote da tua casa, do teu trabalho, na tua vizinhança. Você será influência, porque o fogo do altar está na tua vida e vai influenciar pessoas para vir para a presença. Agora a condição da sua mais sacerdotal, a condição é com toda a geração que aceitou Jesus, que ela vai reunir. É a obrigação de todos nós. Todos os dias, quando acordar, tomar banho, tomar café para o trabalho. É a nossa obrigação. Acordou, tomou banho, tomou café para o trabalho. Todos nós somos sacerdotes. Quando a gente acorda pela manhã, toma o banho, escova o dente e vai tirar a cinza do nosso altar através da oração. Deus, perdoa meus pecados, me renova, me dá vida. Que o brilho do Espírito Santo me está comigo. Aí a cinza que vai sair do teu altar, quando você chegar no teu trabalho, essa pessoa vai te olhar. Poxa, mulher, estou te vendo com o olhar de uma santa. Poxa, homem, estou te vendo com o olhar de um santo. Sabe por quê? Porque você acordou pela manhã, removeu a cinza, orou, e quem te olhou, viu a presença de Deus na tua vida. Todos nós nascemos para liderar e para influenciar em alguma área. O negócio inverteu. O pastor já está cuidando aqui do altar. Os pastores estão cuidando do altar em ministério. É verdade? Agora nós temos que ser influência lá fora para aqueles que estão no império das trevas. O fogo do altar está na tua vida e vai trazer essa pessoa para a presença. Mas eu disse que tinha que bolar um animal, pastor José, para o sacrifício. O interessante é que para alguém viver, alguém tem que ser sacrificado. Para alguém ter vida com Deus, para alguém que ainda não tem vida com Deus, passar a ter vida com Deus, aquele que tem vida com Deus vai ter que sacrificar. E é o dever de quem sacrificar para que aquele que ainda não está possa estar nosso. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Vou encerrar. E é dever de quem? Da igreja. Nossa, minha, tua. Porque quando Deus olha para a terra, ele vê o lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Quando ele olha para a terra, ele não vê A, B, C, tipo não, ele vê o lavado e remido. E aqui está o lavado e remido, cheio da presença
presença, que tem uma vida constante, pronto para se sacrificar só para alguém ser salvo lá dentro da tua casa e no seio da tua família. E não é fácil sacrificar, sabe por quê? É o sumo sacerdote que diz que a gente tem que morrer para ser uma nova criatura. E aí? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deus, é um mês importante, data comemorativa, Deus. E aqui está o teu povo, Deus, que tem fogo no altar em suas vidas, Deus. Que esse fogo do teu altar que está na vida dele, Jesus, venha impactar sua família, a vizinhança, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, Deus. Que essa influência espiritual que se encontra na vida de cada um, Deus, venha trazer um povo que está fora para a tua presença. Faça um milagre, Deus. Entra com a tua providência, atenta para a fidelidade da tua igreja, Deus. Pois aí está Jesus no lavado remido, que crê no Senhor Jesus, que está aqui reunido por um só propósito, por um só objetivo, unido, pronto, seguindo para o alvo. Que alvo é esse, Jesus? É a salvação. Eis a esse povo, Deus. Eu não conheço ele, mas o Senhor conhece. Se tem alguém afastado da tua família, da sua parentela, que o fogo que está na vida deste homem e desta mulher venha trazer o afastado para a tua presença. Traga esse povo, Deus, para a tua presença, que a unção que o Senhor conferiu para cada um que se encontra aqui, venha trazer o povo para dentro da tua casa, o lavado e remido. Coloca revestimento em cada um de nós para a gente alcançar o céu. E o que eu tenho para cada um de nós noite hoje, Deus não está preparando a bênção para nos dar. Deus está nos preparando para a gente tomar posse da bênção.